Capítulo 2 do livro Saúde e Cura Divina. Doença. Um mal espiritual vencido na cruz. Eu não sei se você sabe, mas antes de eu ser um pastor, eu trabalhei 27 anos como médico pediatra. Por que estou contando isso? Porque eu reconheço que os remédios e tratamentos são válidos, porém, depois que eu compreendi o que Jesus fez na cruz do Calvário, passei a ver as doenças sob uma outra perspectiva, a da Palavra de Deus. Por que as doenças existem? A doença entrou no mundo depois da queda do primeiro homem, Adão. A condição original do homem era de um ser livre de qualquer tipo de mal, totalmente em harmonia apenas com Deus. Com o pecado da desobediência, o diabo passou a dominar o mundo e trouxe consigo toda a sua malignidade para prejudicar e destruir o ser humano, inclusive as doenças. Por isso, doenças não se desenvolvem aleatoriamente ou são simplesmente genéticas, mas são de origem espiritual em primeiro lugar. Quando Deus enviou Jesus à Terra, Ele veio com uma missão, a de nos devolver a condição original que havíamos perdido por causa de Adão. Jesus era inocente, mas foi crucificado no lugar de todos nós para vencer o pecado, a morte, as maldições, as enfermidades, a distância que existia entre nós e Deus e o inferno. O inimigo continua sendo o príncipe desse mundo. Mas aqueles que creem na obra de Jesus e têm uma aliança com Deus têm direito de desfrutar a herança de vida abundante em todas as áreas, inclusive na saúde. Jesus venceu para que tenhamos direito à saúde. A base para a cura. Para falarmos sobre isso, vamos começar com um texto bíblico básico que foi registrado por Isaías, mas inspirado por Deus. Isaías foi um profeta do Velho Testamento que escreveu um livro extremamente messiânico, ou seja, que falava de assuntos que apontavam para Jesus e sua obra. No Novo Testamento, inclusive, Jesus cita diversas vezes trechos da fala do profeta Isaías. O texto do capítulo 53 de Isaías descreve, de forma profética, o sacrifício do Filho de Deus e suas conquistas para nós, que o reconhecemos como Salvador e o aceitamos como Senhor. Tudo isso foi registrado 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Certamente, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 4 e 5. Hoje, já faz mais de 2000 anos que Jesus morreu em nosso lugar para nos salvar. E isso inclui não ser mais escravo de doenças também. Os verbos levar e tomar tem o sentido de levar em definitivo para longe, como um ato de justiça. Quando o texto diz que Jesus levou enfermidades e dores, ele não está apenas falando de dores da alma, mas de algo físico, ou seja, de doenças no corpo. Você precisa compreender que a mesma obra que nos possibilitou ser novas criaturas, a partir da nossa decisão de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, também nos redimiu de todas as enfermidades. E como ele fez isso? O verso 5 responde. Diz que Jesus nos substituiu pelas suas pisaduras, ou seja, pelo que ele sofreu, nós fomos sarados. Repare no texto verbal, nós não seremos, nós já fomos sarados. A palavra sarados é Rafá, no original hebraico, aquele que cura.
Isso mostra que a vontade de Deus é que vivamos com saúde. Como eu posso afirmar isso? Se fosse para nós continuarmos com as doenças, por que Deus teria inspirado o apóstolo Paulo a registrar que nós fomos resgatados da maldição da lei? Essa sim tinha doenças em sua lista. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Uma outra reflexão também nos ajuda a ter certeza que é a vontade de Deus curar todos. Sabe qual? Responda-me. É o desejo de Deus salvar todas as pessoas? Sim, claro que é. Mas por que nem todos são salvos? Porque o homem precisa dar uma resposta àquilo que Jesus fez, e nem todos respondem com o coração aberto. A leitura de Isaías 53, versículo 4 e 5, tem que ser recebida por fé, assim como qualquer passagem bíblica. Cremos que fomos salvos pela fé. Devemos crer na cura da mesma forma. O primeiro verso de Isaías 53 já mostra isso, quando ele pergunta: quem creu em nossa pregação? A base da cura é a verdade, que é a palavra de Deus. Se ela diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades quando foi crucificado, então ele levou. Agora, se o nosso corpo mostra isso ou não, é outra questão que veremos mais à frente.